o amor que os santos tinham por esta virtude. Todos os santos fizeram o maior caso dela e preferiram perder seus bens, sua reputação e sua própria vida a descorar esta virtude. Nós temos um belo exemplo disto na pessoa de Santa Inês. Sua formosura e suas riquezas fizeram com que, à idade de 12 anos, ela fosse procurada pelo filho do prefeito da cidade de Roma. Ela lhe fez saber que estava consagrada ao bom Deus e foi presa sob o pretexto de que era cristã, mas na realidade era para que consentisse os desejos do rapaz. Ela estava de tão modo unida a Deus que nem as promessas, nem as ameaças, nem a vista dos carrascos e dos instrumentos expostos diante de si para amedrontá-la não a fizeram mudar de sentimentos. Não tendo conseguido nada dela, seus perseguidores a carregaram de cadeias e quiseram colocar uma argola e anéis em seu pescoço e em suas mãos. Eles não puderam fazê-lo, tão débeis eram suas pequenas mãos inocentes. Ela permaneceu firme em sua resolução no meio destes lobos enraivecidos e ofereceu seu corpinho aos tormentos com uma coragem que espantou aos carrascos. Arrastam-na aos pés dos ídolos. Mas ela confessa bem alto que só reconhece por Deus a Jesus Cristo e que os ídolos deles não são mais que demônios. O juiz, cruel e bárbaro, vendo que não consegue nada, crê que ela será mais sensível diante da perda daquela pureza que ela estimava tanto. Ele ameaça expô-la num lugar infame, mas ela responde com firmeza: Vós podeis fazer-me morrer, mas não podereis jamais fazer-me perder este tesouro. O próprio Jesus Cristo é zeloso deste tesouro. O juiz, morrendo de raiva, manda conduzi-la ao lugar das torpezas infernais. Mas Jesus Cristo, que velava por ela de uma maneira particular, inspira um tão grande respeito aos guardas que eles só a olhavam com uma espécie de pavor e manda a seus anjos que a protejam. Os jovens que entram naquele quarto, inflamados de um fogo impuro, vendo um anjo ao lado dela, mais belo que o sol, saem dali abrasados do amor divino. Mas o filho do prefeito, mais perverso e mais corrompido que os outros, penetra no quarto onde estava a Santa Inês. Sem ter consideração por todas aquelas maravilhas, ele se aproxima dela na esperança de contentar seus desejos impuros. Mas o anjo que guarda a jovem mártir fere o libertino que cai morto a seus pés. Rapidamente se espalha em Roma o boato de que o filho do prefeito tinha sido morto por Inês. O pai, enfurecido, vem encontrar a santa e se entrega a tudo o que o seu desespero lhe pode inspirar. Ele a chama de fúria do inferno, monstro nascido para a desolação de sua vida, pois tinha feito morrer seu filho. Santa Inês lhe responde tranquilamente: É que ele quis fazer-me violência, então o meu anjo lhe deu a morte. O prefeito, um pouco acalmado, lhe diz: Pois bem, pede a teu Deus para ressuscitá-lo, para que não se diga que foste tu que o mataste. Sem dúvida, diz-lhe a santa, vós não mereceis esta graça. Mas para que saibais que os cristãos nunca se vingam, mas pelo contrário, eles pagam o mal com o bem, sai daqui, e eu vou pedir ao bom Deus por ele. Então Inês se põe de joelhos prostrada com a face em terra. Enquanto ela reza, seu anjo lhe aparece e lhe diz: Tenha coragem. No mesmo instante, o corpo inanimado retoma a vida. O jovem, ressuscitado pelas orações da santa, se retira da casa, corre pelas ruas de Roma gritando: Não, não, meus amigos, não há outro Deus que o dos cristãos.
Todos os deuses que nós adoramos não são mais que demônios que nos enganam e nos arrastam ao inferno. Entretanto, apesar de um tão grande milagre, não deixaram de a condenar. Então o tenente do prefeito manda que se acenda um grande fogo e faz lançá-la nele. Mas as chamas, entreabrindo-se, não lhe fazem nenhum mal, e queimam os idólatras que acudiram para ser espectadores de seus combates. O tenente, vendo que o fogo a respeitava e não lhe fazia nenhum mal, ordena que a firam com um golpe de espada na garganta, a fim de lhe tirar a vida. Mas o carrasco treme como se ele mesmo estivesse condenado à morte. Como os pais de Santa Inês chorassem a morte de sua filha, ela lhes aparece dizendo-lhes: Não choreis minha morte, pelo contrário, alegrai-vos de eu ter adquirido uma tão grande glória no céu. Estão vendo o que esta santa sofreu para não perder sua virgindade? Formai agora ideia da estima em que deveis ter da pureza, e como o bom Deus se compraz em fazer milagres para mostrar-se seu protetor e guardião. Os jovens nos dias de hoje fazem tão pouco caso desta bela virtude. A maioria das moças vestem-se tão mal, com roupas curtas e decotadas, ficam provocando os homens a cometerem o pecado da carne. Milhões de almas caem no inferno por causa deste pecado. A messe é grande, mas os operários são poucos. Feliz de quem lê, acredita e divulga as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.